Olá, seja bem-vindo aqui a esse conteúdo em que vamos abordar as principais desvantagens de se investir em fundos imobiliários. É isso mesmo, nós vamos falar das desvantagens dessa classe de ativos, que, como você deve imaginar, não é a sétima ou oitava maravilha do mundo e como muita gente prega por aí. Tem lá sim as suas desvantagens e eu resolvi trazer esse conteúdo para que você descubra de uma vez por todas se vale a pena ou não investir nessa classe de ativos. Bora lá! Bom, investidor, eu trouxe esse conteúdo realmente para desmistificar e mostrar que a classe de fundos imobiliários não é a classe dos melhores investimentos do mundo, e que não existe a melhor classe de investimentos do mundo. Alguns pregam por aí que é fundos imobiliários, que são ações, que é fazer day trade, quer investir lá fora, que é só renda fixa, e a realidade é que não existe o melhor investimento do mundo. O melhor investimento do mundo é o melhor investimento para cada pessoa, para cada perfil, para cada objetivo e para cada momento de vida. E muitas vezes nós só vamos descobrir o melhor investimento para nós por meio do auxílio, pela colaboração de um profissional que vai nos ajudar. E por isso, eu já trago logo aqui as duas primeiras desvantagens da classe de fundos imobiliários, até comparando com o investimento em imóveis físicos. A primeira e a segunda estão relacionadas à propriedade e à utilização. No imóvel convencional, no pior das hipóteses, se acontecer um problema financeiro, um problema grave de saúde, um problema às vezes psicológico, algo na família, nós temos um imóvel para morar, nós temos onde ficar. Pode acontecer tudo, mas ainda vamos ter um teto e podemos utilizar esse teto, essa moradia, da forma que quisermos. Podemos tirar uma parede, pintar da cor que quisermos, reformar, fazer o que quisermos, porque a gente tem total poder de decisão. Já os fundos imobiliários, não. Nós não podemos fazer a sua utilização, porque estamos investindo em ativos financeiros. Nós estamos comprando cotas de um fundo, que esses fundos sim detêm participações em ativos físicos, como shoppings, hotéis, escolas, agências bancárias, grandes salas comerciais, lajes corporativas, etc. Mas nós estamos ali se tornando pequenos cotistas desses fundos imobiliários. Nosso poder de decisão, de utilização é muito pequeno. Então, se a gente chegar lá numa sala na Faria Lima, que a gente é cotista de um fundo imobiliário, falar assim, olha, eu vou ficar aqui essa noite, eu vou morar aqui, a gente não vai poder nunca, a gente vai ser colocado para fora. Mesma coisa de um shopping, de uma escola, nós não temos os direitos de utilização desse bem. Outra questão também muito que várias pessoas desconhecem é a questão do direito e poder de decisão. No imóvel convencional, a gente faz o que quiser, nós fazemos, nós decidimos o que quisermos e fazemos o que nos vier na telha. Porém, no fundo imobiliário, como somos apenas cotistas e os fundos imobiliários detêm aí, às vezes, centenas de milhões de reais em ativos, bilhões de reais em ativos imobiliários, nós temos um poder de decisão muito pouco. Nosso poder de decisão, você já deve ter visto, se você já investe nessa classe, você vai receber uma vez por ano um chamado para comparecer nas assembleias de votações dos fundos. Nessas assembleias, você vai votar sobre as decisões tomadas do ano anterior, também para as decisões que devem ser tomadas para o fundo no ano que vem. Você tem que se deslocar, às vezes a longas distâncias, para ir para sedes onde os fundos são geridos ou locais onde vão ser feitas essas reuniões. E lá, o seu poder de voto é relacionado à quantidade de cotas que você tem. Então, o pequeno investidor, pessoa física, que não detém milhões de reais em um fundo específico, o seu poder de decisão é ínfimo, é muito pequeno relacionado aos grandes investidores, aos sócios majoritários ali daquele fundo, que detém dezenas de milhões de reais, centenas de milhões de reais, às vezes, de um fundo imobiliário. Então, isso pode ser um grande complicador. E isso que, às vezes, as pessoas desconhecem. Além de a gente não poder utilizar, a gente também não tem poder de decisão. Outro fator bem interessante que vários desconhecem é o fator de liquidez e resgate. Na renda fixa, a gente sabe que é um investimento que tem pouquíssimas oscilações quando tem. No imóvel físico, nós também não vemos o preço do nosso imóvel físico oscilar.
Outro fator que vários desconhecem é relacionado às oscilações de mercado. Quando nós compramos um imóvel físico, nós não levamos alguém de uma corretora, um avalista, compradores nos nossos imóveis de manhã, na hora do almoço e à noite, o dia inteiro, para ficar oferecendo preços de compra e de venda para o nosso imóvel. Nós não fazemos isso. Então nós não sentimos que o nosso imóvel está oscilando para cima e para baixo. Já nos fundos imobiliários, eles estão cotados no mercado, estão cotados na bolsa e são ativos de renda variável, assim como ações, BDRs, investimentos em moedas, criptomoedas. Eles oscilam para cima e para baixo enquanto estiver a bolsa aberta. Eles oscilam o tempo inteiro. Então nós vamos ver sim o nosso dinheiro oscilando para cima e para baixo. O nosso imóvel, se nós fizéssemos isso, também veríamos o preço dele oscilando para cima e para baixo. Mas os fundos imobiliários, infelizmente, não tem outra forma. Eles vão oscilar assim o tempo inteiro por estarem cotados na bolsa. Como não fazemos isso no imóvel físico, a gente não sente, não vemos o nosso ativo oscilar e não nos dá aquela dor psicológica. Já no mercado de fundos imobiliários, nós podemos sentir, principalmente se não formos um investidor que tem um certo apetite a risco, a oscilação de patrimônio. Porém, os fundos imobiliários, assim como os nossos imóveis, pela análise fundamentalista, pela análise de investimentos, nós temos uma ideia de quanto realmente eles valem. Porém, se nos deixarmos levar pelo preço que estão sendo cotados e vendidos ali no mercado, podemos perder o sono. E quando perdemos o sono em qualquer tipo de investimentos, isso é algo, como você deve imaginar, nada legal. O dinheiro está fazendo, o investimento está fazendo o oposto que ele nasceu para ser feito. O investimento e o dinheiro, ele nasceu para nos trazer e gerar paz e tranquilidade financeira, além de liberdade financeira. Se ele não está nos proporcionando paz, tranquilidade, liberdade, ele está nos gerando consequências ruins. Então nós estamos desalocados do nosso perfil. E outra desvantagem é relacionada à liquidez. Essa desvantagem é algo que poucos educadores financeiros mencionam, falam, apresentam, é que, na verdade, eles dizem que apenas investindo em fundos imobiliários você vai resgatar o seu dinheiro em 2 dias, a hora que você quiser. Porém, uma pequena fração dos fundos imobiliários não tem boa liquidez, ou seja, tem dificuldade de resgate. Tem baixo número de negociações, baixo número de pessoas tentando comprar e vender esses fundos. Então, assim como às vezes a gente demora para vender um imóvel, podemos demorar um pouco também para vender fundos imobiliários. E se você quiser vender, assim como o imóvel, se você quiser vender de uma hora para outra, você tem que se desfazer dele, às vezes com prejuízo de 10% do valor que ele valia, 20%, 30%. Se você quiser se desfazer dele muito rápido. Então não é sempre assim que você vai conseguir vender um fundo imobiliário em 2 dias, você vai ter o dinheiro na sua conta. Não vai ser sempre assim. Os fundos de baixa liquidez ou baixa negociação na bolsa, você pode ter dificuldade de vender e pode ter que vender eles por uma verdadeira pechincha se precisar se desfazer de um momento para o outro. Além disso, algo que muitos não mencionam é o fator de rentabilidade. Veja essa matéria aqui da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc. Ela calcula que o investimento em imóveis tenha rendido em média 15,3% ao ano na década que vai de 2009 a 2019. Isso aqui, imóveis físicos, tá? Todas as classes, de uma maneira que se faça uma média. A soma considera tanto o retorno médio do aluguel de 5,9% ao ano, como a valorização dos imóveis de 9,4% ao ano. Ou seja, deu um retorno de 15,3% ao ano. 15,3% ao ano é ruim? Muito pelo contrário, de jeito nenhum, é muito bom. 15,3% ao ano é um retorno bem bacana, que é um retorno bem maior do que muitas e muitas rendas fixas e muitas ações pagam ao longo dos anos. Então, investir em imóvel físico não é ruim, muito pelo contrário. Outra questão, para comparar e para mostrar para você, isso aqui é o IFIX de 2012 a 2022, ou seja, peguei 10 anos também para ficar bem comparativo. O IFIX ele começa em 2012, tá? E ele rendeu, nesses 10 anos, 84,15%, ou seja, 8,41% ao ano,
E aí eu fiz uma média de retorno aí de yield, né, que é o aluguel que os fundos imobiliários pagam, de 0,6% ao mês, que é uma carteira ok para boa de fundos imobiliários, que é o que a gente pode esperar de uma carteira de fundos imobiliários. Alguns anos vai dar mais, dependendo da Selic, dependendo dos setores, mas uma média vai ficar em 0,6%, a média de uma carteira boa. E vai dar 7,2% ao ano, ou seja, somando isso, dá 15,61% ao ano, ou seja, uma diferença de apenas 0,3% de investimentos no mercado físico para o investimento no mercado financeiro, investindo, aplicando em fundos imobiliários. Visto isso, a diferença é muito pequena, é muito baixa. Claro, investir em fundos imobiliários tem muitas vantagens, sim, eu trouxe aqui as desvantagens. Eu ainda, como grande defensor do mercado financeiro, creio que investir em fundos imobiliários, na grande maioria das vezes, vai ser melhor que investir em imóveis físicos, porém, em uma certa fração de vezes, isso vai ocorrer sim, principalmente se você tiver dinheiro em caixa, você vai achar ótimos negócios no mercado físico. O grande defensor de investimentos no mercado físico era o Robert Kiyosaki. Ele fez grande patrimônio, grande parte da sua fortuna no mercado físico. Utilizando estratégias inteligentes, utilizando estratégias, ele pôde aumentar e muito seu patrimônio financeiro físico em imóveis do mercado real. Então, se vocês também souberem utilizar estratégias, você pode ganhar muito dinheiro no mercado físico. Porém, sim, o mercado financeiro tem lá suas vantagens e, como eu mencionei, grande parte das vezes vai sim ser melhor. Tenha sempre em mente o que eu mencionei, nunca vai existir o melhor investimento do mundo, vai existir o melhor investimento para cada pessoa, para cada perfil, para cada objetivo, e aí descubra o seu. Às vezes conte com a ajuda de profissionais para poder lhe auxiliar nesse processo. Eu espero que você tenha gostado, tenha curtido aqui esse conteúdo. Te vejo num próximo momento, num próximo vídeo aqui do meu canal. Até lá. Tchau, tchau.